Bispo Natan, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus continue te abençoando pela sua ousadia, pela sua coragem, pela sua franqueza de denunciar essa seita da Igreja Universal. E que Deus venha abençoar também todos aqueles que estão se levantando e denunciando, falando de todas as experiências que passaram dentro dessa seita. E eu também fui uma vítima que passei por essa seita e que vou resumir ao máximo possível, porque eu vivi muitas coisas nesse áudio para não ficar muito grande. Bom, eu fui obreira da Universal dos meus 12 aos meus 16 anos. Com 12 anos eu me batizei, fui levantada evangelista, logo em seguida como obreira. Eu tenho muita coisa para contar, mas aqui eu vou falar a respeito só de uma situação que eu vivi. Quando eu tinha 12 para 13 anos, os pastores da Igreja Universal, eles queriam com que a gente, obreiros, evangelistas, carregássemos a igreja nas costas, pagássemos aluguel, pagássemos jornal, pagássemos um monte de coisa. Mas, bispo, eu tinha 12 para 13 anos, eu nem trabalhava, né? Eu tava na sexta para sétima série, eu era uma adolescente, eu não tinha emprego, como que eu iria arcar com aluguel? E eu fui obreira aqui no sul de Minas, no interior, então o aluguel, por mais que era de cidade pequena, era caro, o galpão que a igreja alugava era R$ 2.000, e éramos pouco obreiros, então ele queria que nós dividíssemos a quantia que cada obreiro pagasse. Eu tinha 12 para 13 anos. Como que eu iria pagar? Aí os pastores ficavam fazendo chantagem psicológica, falando que a gente tinha que vender roupa, vender chocolate na rua, vender trufa, vender um monte de coisa para poder gerar renda, para poder dar na fogueira santa. Mas esse não é o propósito que eu venho falar a respeito da fogueira santa, que também é outra farsa, outra mentira, outra enganação que esses falsos profetas usam para iludir o povo. E o que acontece? Eu vivi uma situação com 14 anos. Com 14 para quase 15 anos já, um pastor auxiliar da minha igreja, ele me chamou e falou para mim, falou: "Olha, você não tem desejo de fazer a obra de Deus no altar? Você não tem desejo de se casar? Você já está com quase 15 anos. As outras obreiras da sede, elas já estão fazendo curso para casar. Você não tem interesse?" E eu sempre tive um desejo no meu coração de ser oficial do exército. Desde que meus irmãos foram pro exército, eu tinha esse desejo. Aí eu cheguei no pastor e falei: "Não, pastor, não, eu não quero isso não, eu quero me formar, eu quero fazer uma graduação e eu quero ser uma oficial do exército." O pastor falou: "Você é louca, isso é coisa para homem, mulher não faz isso não. E outra coisa, você vai passar tempo da tua vida estudando, você tem que estar no primeiro amor, você tá esfriando, obreira, você tá esfriando, porque você vai morrer, você vai deixar tudo aí, você tem que ganhar almas pro reino de Deus." E aquela conversinha que eles têm. Mas eu sempre me mantive firme. Eu falei: "Não, não vou fazer isso, vou ficar na minha, não quero saber disso." Mas aí um certo dia esse pastor voltou a falar comigo. Ele falou assim: "Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você falou que você não queria namorar mesmo, que você não queria casar com o pastor." Eu falei: "Não, no momento não é isso que eu quero." Aí ele falou assim: "Ah, deixa eu te falar uma coisa. Estão apresentando a sua ficha de obreira lá na sede para outros pastores auxiliares." Aí eu falei pro pastor, falei: "Quê? Isso é um absurdo. Vocês estão me expondo sem o meu consentimento." Ou seja, na nossa ficha contava a altura que a gente tinha, o que a gente fazia da vida, foto de rosto. Acontece que eu não mandei foto de corpo nem nada, eu só mandei aquelas fotos que a gente usa em carteira de habilitação e foto de identidade, aquelas 3x4. Aí ele falou assim: "Ah, pois é, né, obreira, mas eu acho que você vai ter que ficar na tua fé mesmo, porque todos os pastores, meus colegas que estão olhando sua ficha, não estão gostando de você, não." Aí eu falei assim: "Quê?" Aí ele foi e me relatou de um obreiro que viu a minha ficha 2 vezes e falou que me achou meio feia, que eu não me encaixava nos padrões dele de beleza, de requisito nem nada. E que ele já havia sabido que eu era meio queixo duro, que eu não era muito submissa aos pastores, porque na Igreja Universal você só é aquele servo bom se você é cego, mudo e surdo e só sabe trabalhar como escravo. Se você contesta, se você vai lá e quer contestar, perguntar, questionar, você é considerado como caído da fé, como aos olhos, como tá dando brecha pro inimigo, você tá sendo peneirado como Pedro foi por Satanás, coisa e tal.
Aí eu virei para esse pastor da minha igreja, o auxiliar, e falei assim: olha, pastor, eu não me interesso com o que vocês pensam ou deixam de pensar, mas isso está errado, porque como que você me expõe para outra pessoa sem o meu consentimento? Aí na época a gente tá ali na inocência, eu tinha 15 anos também, coisa e tal. Eu comentei por alto com meu pai e com a minha mãe, porque o meu pai com a minha mãe já tinham se afastado da igreja, já tinham saído da igreja. E meu pai com a minha mãe falaram para mim: olha, nós vamos te tirar daí, porque isso não é coisa que se faça. Porque você é a nossa filha, você deve satisfação para nós, você não deve satisfação para pastor. Então, meu pai com a minha mãe já estavam abrindo-se os olhos, eles ficaram revoltadíssimos com a Igreja Universal. Mas eu ainda continuei. Continuei, esperei passar um tempo. Aí eu fui, cheguei nas obreiras e falei: nossa, meu pai com a minha mãe não quer me deixar mais vir para a igreja, não quer deixar eu mais evangelizar, estão me prendendo muito, coisa e tal. Isso eu já estava com quase 16 anos. Aí nisso as obreiras ficavam fazendo a minha cabeça junto com esse pastor auxiliar. Falei: não, larga a mão do teu pai com a tua mãe, abandona tudo e vai para a obra. Isso daí é mais um sinal que Deus está te mostrando para você lançar a mão de tudo e se lançar no altar, se lançar na obra de Deus e abandonar tudo. Porém, pastor, Deus sempre me guardava. Eu creio que Deus tinha propósito nisso tudo. E um certo dia houve uma situação lá muito confusa, coisa e tal. Meu pai com a minha mãe falou assim: olha, você não volta mais para essa igreja. E meu pai falava: olha, não precisa nem vir o povo da Universal pôr o pé aqui em casa. Porque se colocar o pé no portão aqui de casa, vai escutar. Você é de menor, você é minha filha, você me deve obediência. Então, meu pai com a minha mãe nunca mais deixou eu voltar na Igreja Universal. Me trancaram, não deixaram eu sair de jeito nenhum. Aí nisso eu recebi o telefonema do pastor auxiliar que ele falou para mim o seguinte: olha, se você quiser, a gente vai até o conselho tutelar e denuncia os teus pais, porque você é de menor, eles não podem prender você dentro de casa, você tem que viver. Mas quando meu pai com a minha mãe diz em relação a me prender em casa, eles não queriam deixar que eu saísse para a Igreja Universal. Mas eu podia estudar, podia fazer um monte de coisa, só não poderia ir na Igreja Universal. Na época, o bispo, eu realmente fiquei muito revoltada, porque a gente estava ali na obra, a gente acredita que a Igreja Universal é uma igreja perfeita aos nossos olhos. Então ali, como eu já tinha sido manipulada, porque o que? Uma adolescente, eu tinha 15 para 16 anos, né? Desde os meus 12 anos eu já tinha sido manipulada, passada por uma lavagem cerebral que esse povo fez em mim. Mas até no entanto eu falei: não, não vou denunciar os meus pais, porque eu amo eles, eu tenho respeito acima de tudo, e eles são os meus pais e eu devo obediência. Porque eu falei isso pro pastor, eu falei assim: olha, o mandamento que Deus manda é que a gente honre nossos pais e nossa mãe. E se eu quero cumprir o mandamento de Deus, eu tenho que honrar meu pai com a minha mãe, não vou fazer isso. Aí o pastor começou a falar para mim: não, mas eles não são da obra, eles têm os olhos mal para a obra de Deus, a sua família não vai ser salva porque eles são frios na fé. E começou a falar até. Nisso eu realmente saí, fui seguir minha vida, comecei a Aí nisso eu formei o terceiro ano, fui para uma igreja onde eu conheci o meu marido. Nisso eu era muito relutante em querer ir para outra igreja, porque quando a gente está nessa cúpula, nessa seita, eles ensinam que a única igreja que vai ser salva vai ser a Igreja Universal, que só os herodianos que vão subir, que o resto vai tudo queimar no fogo do inferno. Porque eu nunca vi satanista mesmo esse tal de Edir Macedo aí, que fala tanto de milagre, mas ele deveria fazer um milagre para as duas filhas dele poder gerar, para ele curar aquelas mãos tortas que ele tem. Porque eu acho um absurdo as esposas de pastores não poderem ter filhos, porque as filhas do bonitão lá não conseguem gerar. Já que ele é o Deus que cura, ele serve ao Deus do milagre, Jesus, a tua fé te curou, por que ele não faz as filhas dele gerar? Por que ele não cura aquelas mãos dele torta? Por que ele não converte o filho dele, Moisés? Mas isso não é o que vem em questão, é isso que me dá indignação. Aí nisso, quando eu saí, eu fui para outra igreja, mesmo relutante, fui para outra igreja, conheci o meu marido, que é o meu marido hoje. Nisso, me casei, faz um ano que eu sou casada. Eu fui trabalhar de frente para um lugar onde era de frente para a Igreja Universal. Nisso, alguns pastores que na minha época, quando eu estava como obreira, voltaram para a Igreja Universal e me encontraram e falavam assim para mim: obreira, o que você está fazendo na vida? Você saiu da obra, você abandonou a obra, coisa e tal. Aí eu fui e falei: pastor, realmente,
Aconteceu de eu ter saído da igreja, mas eu acredito que tudo tem um propósito de Deus. E nessa época eu estava noiva para poder casar. Isso faz o quê? 1 ano atrás. Aí o pastor virou para mim e falou assim: Você abandonou a obra, né? Você teve maus olhos, você se contaminou, você largou aquilo que Deus tinha para você para ir para o mundo. Aí ele falou assim: Olha, cuidado com as consequências. Eu falei: Alto lá! Alto lá, falei desse jeito, bispo. Eu falei, alto lá. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu sou casada com, eu vou me casar com um homem de Deus. Hoje eu possuo graduação, estou cursando a graduação dos meus sonhos, estou lutando pelos meus sonhos, tenho meu emprego, sou independente, estou vivendo a minha vida. E para vocês eu tenho maus olhos, para vocês eu sou caída da fé, para vocês eu sou possuída por pombagira porque eu não me casei com algum pastor auxiliar? É isso que o senhor está querendo dizer? Aí ele começou a contestar comigo, começou a falar que eu tinha perdido a minha salvação porque eu tinha trocado Jesus da Universal por outro Jesus, que era falso profeta, que era falso Jesus, porque o Jesus verdadeiro era o que a Igreja Universal ensinava, que não era essas igrejas de caicai, essas igrejas do reteté. Pastor, hoje eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, uma das melhores igrejas que eu já frequentei. Eu conheci o verdadeiro evangelho através da vida do pastor Paulo Júnior em defesa do evangelho. Foi através dos vídeos daquele homem que eu consegui entender o verdadeiro Jesus, entender a palavra de Deus. Então, esse povo da Universal, eles manipulam a nossa mente, eles manipulam dizendo que só eles vão ser salvos e ficam discriminando e condenando as outras pessoas que não fazem parte dessa cúpula, que não fazem parte dessa seita, falando que nós seremos lançados no fogo do diabo, que nós somos caídos, que nós somos derrotados, que nós somos fracassados. Mas derrotado e fracassado, já que eles são tão prósperos, por que os pastores auxiliares são obrigados a dormirem dentro de uma igreja? Não tem que comer, tem que viver de ajuda que obreira dá, porque quem sustenta a obra é os obreiros e os evangelistas, porque os pastores auxiliares estão iludidos por achar que estão fazendo a obra de Deus, mas não estão, estão sendo manipulados, estão sofrendo, estão aí passando necessidade, abrindo mão da vida por uma ilusão, pregando um falso evangelho, enquanto os que estão lá da cúpula, os que estão lá sendo bispos, pastores regionais, estão o quê? Usando roupas de marca, terno de marca, estão usando as mulheres usando roupa de boutique e os obreiros e os evangelistas e os pastores auxiliares passando necessidade. Eu conheço quantas pessoas? Eu conheço 3 pessoas, bispo, que fizeram fogueira santa, que entregaram tudo no altar e que perderam tudo, e essas 3 pessoas chegaram ao ato de cometer suicídio, caíram numa depressão tão profunda e suicidaram. Agora eu te digo, se esses homens não vão prestar conta dessas almas, porque eu fui tão discriminada quando eu saí da Universal, que eles me viram crescendo, que eles me viram prosperando, eu fui julgada. Pastores chegaram a apontar para mim e falar para mim que a minha prosperidade e que a minha felicidade seria passageira. Que a minha felicidade era uma coisa que Satanás estava me dando para passar, mas eu repreendo e eu digo que essa felicidade foi o que Deus me deu. Hoje eu tenho a minha casa, o ano que vem eu estou concluindo a minha graduação, eu vou me tornar uma farmacêutica. Entendeu? E creio que vou realizar o meu sonho de ser uma oficial do Exército, porque se eu tivesse abrido mão de tudo isso para poder ser esposa de pastor, talvez hoje eu não estaria nem casada, porque eu não aceito ser mandada, eu não aceito ser subordinada, eu não aceito com que levantem um tom de voz comigo, porque eu conheço uma moça que foi levantada comigo, junto comigo como obreira, que ela chorou para mim um dia, ela chegou e falou para mim, olha, eu olho para tua vida e eu vejo que a minha vida poderia ser igual à tua, porque a minha foi passar como empregada de regional. Ela teve que trabalhar 1 ano na casa de pastor regional, lavando, cozinhando, fazendo unha de esposa de pastor e fazendo escova em cabelo de esposa de pastor regional para poder supostamente ser aprovada para ser esposa. Ela falou: Você saiu e eu continuei. E quando você saiu, eu te julguei. Eu falei que você tinha maus olhos, que você tinha caído, que você tinha se corrompido, que você havia trocado a sua salvação. Mas hoje eu vejo que você está bem, você
se casou, você está estudando, você está lutando por aquilo que com 15 anos de idade você queria, você lutava. E hoje eu tô vendo que você está colhendo os frutos. E eu tô aqui sem nada. Ela tem só o ensino médio, mas ela não consegue arrumar serviço porque não tem experiência. Se casou com um pastor da Universal, mas o rapaz largou mão de ser pastor e voltou a ser obreiro. Eu acho que nem obreiro mais da obra tá. Ela tá vivendo de aluguel porque ela não teve renda para poder construir a casa dela. Ela não tem nada. Ela tem depressão. Ela é uma pessoa triste. Ela é uma pessoa frustrada. Ela fala que ela só sabe chorar, que ela não conquistou nada na vida. E eu falo, bispo, esse é um alerta principal que eu quero deixar para as mães e para as obreiras, para elas abrirem o olho, a mãe das obreiras. Olhem bem para sua filha, veja como que a sua filha está lidando com a senhora dentro de casa, veja como que está a situação da tua filha, porque eles manipulam, eles fazem com que você crie raiva da sua família, eles fazem com que você enxergue com maus olhos a sua família e com que você adore eles, achando que eles são a sua família, mas eles, na hora que vocês precisam, eles viram as costas, porque foi assim comigo, viraram as costas para mim e jogaram pedra, dizendo que eu estava errada, que eu tinha tido maus olhos. Deus, bispo, ainda teve a misericórdia de me tirar a tempo e de me fazer ser feliz, porque o que eu conheço de jovens que abriram mão de tudo para poder ir para essa igreja e que hoje estão com uma mão na frente e outra atrás. Eu conheço um rapaz que ele trabalhava num emprego, numa empresa muito boa. Ele estava sendo promovido para chefe dessa empresa. Ele entregou tudo. Ele entregou a bolsa de estudo que ele teve, ele entregou tudo e foi para a Igreja Universal. Quando ele voltou sem o dinheiro da passagem. Ele voltou porque um obreiro juntou, fez vaquinha e deu o dinheiro para passagem para ele. Ele voltou sem nada, envergonhado porque a família dele todos começaram a debochar dele. Todos falaram para ele: a gente te avisou, a gente te aconselhou, você não quis ouvir, você falou que nós estávamos possuídos, você falou que nós estávamos errados. Olha onde você tá. Hoje tá aí, tendo que trabalhar de servente de pedreiro, porque teve uma oportunidade maravilhosa de trabalhar numa multinacional, conseguiu a confiança de um chefe para chegar ao cargo de ter o cargo de chefia, não quis. Negou o que ele tinha para poder ser manipulado por essa cúpula. Então, o meu apelo, bispo, é para as mães, é para as obreiras. Vigiem, se amem. Peça para que Deus mostre a verdade para vocês. Peça para que Deus revele para vocês onde vocês estão. Porque tem muitas obreiras, pastor, que às vezes tem medo. Tem obreiras que falam: ah, mas eu não sei se eu tô com maus olhos, se é isso que eu quero, se eu não quero. Lute pelo seu sonho. Se o seu sonho às vezes não precisa nem ser uma grande profissional. Às vezes é querer ser mãe, é querer ser uma boa dona de casa. Se você for esposa de algum pastor da Universal, você não vai poder nem ser mãe e nem ser uma boa dona de casa, sabe por quê? Porque nem casa para você morar você vai ter, a menos que você seja esposa de um regional. E eu vou falar, para chegar ao nível de esposa de regional tem que ser sem caráter ou então tem que ser submissa e calar a boca e aguentar desaforo e aguentar tudo. Agora, se é como eu que não aguenta desaforo, que não aguenta pastorzinho levantar o tom de voz, então, minha filha, vai sofrer. Agora, se você quer ser uma boa esposa, uma boa mãe, ore a Deus, ore a Deus. Não deixe se levar por essa enganação da Igreja Universal, porque aí nem mãe, nem dona de casa, nem nada. Vai ser o que? Uma escrava onde eles vão pisar, vão usar e vão lambuzar. E outra coisa que eu queria deixar, obreiras, vigiem, porque essa ficha de obreira aí, ó, nada mais e nada menos do que é como se fosse um cardápio das obreiras, mostrando quem você é para os pastorzinhos regionais, para os pastorzinhos auxiliares arrumar uma noivinha para casar. Então, vigiem, tá, bispo? Eu peço que o senhor, se puder publicar esse áudio, poder espalhar para que as pessoas vejam realmente que essa seita e esse Erdim Macedo é o protótipo de um anticristo aqui nessa terra, porque isso aí tinha que ser fechado, isso aí tinha que ser destruído. Mas eu creio que Deus está se libertando muitas almas que estão lá. Eu acredito que a Igreja Universal algum dia vai ser fracassada, porque o tanto que eu tô vendo de pessoas que estão abrindo os olhos para o verdadeiro evangelho, não é possível que ainda vai continuar essa mentira se perpetuando.